E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso novo episódio do Papo de Tutor. Agora já entrando para uma outra função neurológica, controle de movimento. Então esse vai ser o 15.1, que a gente quebrou o controle de movimento, segundo o que a gente andava discutindo nos outros episódios. Esse é o 15.1, só com reflexos espinais, e depois vai ter um 15.2 já com controle do movimento automático, postura e outras coisinhas. Então, para ficar vídeos mais curtos, né? E aqui o nosso doutor fisiologista, que vai explicar esses trem para nós. Que vocês já se ligaram que o que eu entendo é outra parada, não é isso? É bom ter um de cada, porque senão a gente ia sofrer. É a diversidade, aí, né? E ela então, ó, esse tá curtinho, né? Nós vamos ficar em reflexos espinais. É só para dar um spoiler. O outro já entra mais processamento central de movimento, né? Núcleos da base, cerebelo, aquelas coordenações. Movimento postura. Voluntário e postura. Né? Aí a gente dá uma falada de coordenação integrada de movimento, né? Mas a gente começa com reflexos espinais. E por acaso, lembrando agora, foi minha primeira aula na vida. Foi reflexos espinais, foi no quadro em 2000, lá no ano 2000, minha primeira aula. Nem data show naquela época, né? Não tinha nada, era projetor, era aquele retroprojetor que você botava um plástico em cima e jogava lá. Transparência. E aí eu preferi... Transparência, isso, verdade. Lembrou o nome. Aí eu tinha guardado essas transparências até um pouco tempo atrás. Deve estar lá em Cabo Frio. Memória. Mas aí eu fiz no quadro muita coisa. Né? Até porque eu apagava as transparências para usar na outra semana. Desenhava com a canetinha. Não, eu peguei uma época... e apagava. Mas tipo, eu não era professor ainda, eu era aluno. Então, para apresentar seminário, nós imprimia a figura do livro na transparência. Então, eu escaneava o livro daquele jeito mais porco possível, que scanner na época não era legal, né? Isso 2004, 2005. Mas aí já pegamos... Eu entrei na faculdade com transparência. Depois, quando a gente evoluiu pro data show, eu zipava os trabalhos em disquete, andava com uma caixinha de disquete na mochila. A velha história da USP de Ribeirão, né? O aluno de biologia, cabelo comprido, bermuda, chinela havaiana, mochila, na mochila, pendurado uma caneca de no bandejão e dentro da mochila a caixinha de disquete. Aí, no fim do curso, tipo 2006, por aí, eu ganhei meu primeiro pendrive. Para colocar para arquivo de PowerPoint. Livro em PDF, livro em PDF fui conhecer já como professor, já. Não mudou muito. A gente sai um pouco do foco aqui. Bora. Mas, 2 horas depois. Bora. Mas então, reflexos espinais, depois a gente vai discutir até para vocês entenderem por que isso é tão importante, essa parte de controle de movimento, mas basicamente a gente vai falar aqui de reflexos motores, né, somáticos, né, porque também tem os reflexos autonômicos, mas basicamente um reflexo, ele é uma resposta que é automática, estereotipada, então vai acontecer da mesma forma em todo mundo, né, esses reflexos que a gente vai falar aqui, acontece aqui no Brasil, no Japão, não tem componente sociocultural, vai acontecer, né? E eles dependem de um circuito que está integrado você tem neurônios que sofrem a integração na medula espinal, né? E já produzem uma resposta. Então, a resposta que acontece depende apenas da integridade da medula espinal, desse circuitinho que a gente está vendo aqui, ó. Então, ele se inicia normalmente com um estímulo, né? Você tem um receptor para esse estímulo. Qual é esse receptor? São os receptores sensoriais somáticos, por exemplo, o receptor para dor, o proprioceptor, principalmente, que a gente vai ver alguns reflexos importantes que tem esses proprioceptores, né? E aí essa informação vai para a medula espinal, né? Chegando na medula espinal, ela vai sofrer uma integração. Aqui tem um reflexo monossináptico, porque só tem uma sinapse, né? Aqui um polissináptico, então você vê que tem 2 sinapses, né? Pode ter muito mais do que isso. Tá? Mas bem esquemático, e aí isso vai ativar ou inibir um neurônio motor que vai para o músculo, já que são reflexos somáticos. Né? No reflexo autonômico, a gente pode ter aqui uma glândula, né? Musculatura lisa, né? Musculatura cardíaca também,
tá? Mas no somático a gente tem, então. Então, basicamente, o reflexo é isso, né? Um receptor, essa informação chega na medula espinal, então, que é o ponto de integração, e retorna para o órgão efetor, no caso aqui, músculo somático, fibra estriada esquelética, via neurônio motor alfa, que é o nosso neurônio que se conecta com o músculo. Né? Então, aqui estão exemplozinhos, né, de como... Então, todo reflexo vai ter essa sequência de componentes, tá? Receptor, uma área de integração e o órgão efetor, normalmente aqui, no caso, o músculo estriado. Né? Então, o primeiro reflexo que a gente vai falar, né, normalmente nos livros, é um dos que eles descrevem bem, e serve como base para a gente entender os reflexos, é um reflexo que está relacionado onde é chamado reflexo miotático, reflexo do tendão patelar, reflexo monossináptico, né, que é aquelezinho de bater na perna e a perna levanta, né, no Chaves ele levanta o braço, lembra do desenho do Chaves? O cara bate na perna e levanta o braço, né, bate o martelinho, mas é um teste clínico, muitas vezes, né, neurológico, a pessoa bate o martelinho no tendão, percute o tendão, e a resposta que se espera é que a perna que foi percutida, né, a perna levante, né? Então, pensando ali nesse reflexo, né, o reflexo miotático, o órgão sensorial, nesse caso, é o órgão, o fuso neuromuscular, que a gente já falou lá na semana anterior, né, no papo de tutor anterior. Episódio anterior. Então, foi no episódio anterior, verdade? E aqui está o fuso neuromuscular, né? Então, vocês já sabem, né? Quem não sabe ainda, dá uma olhada lá, vai tá mais explicadinho lá. Mas esse é o nosso órgão sensorial, né? E a ideia é explicar como é que isso acontece e entender, assim, a gente usa como exemplo o reflexo do tendão patelar, mas entender até a função desses reflexos espinais que vão além dessa resposta reflexa clínica, né, que a gente vê lá do tendão. Pense que vamos imaginar que essa resposta ela não está lá para você bater o martelinho e ver a perna mexer. Tá? Esse é um jeito de você acessar esse reflexo para poder avaliar esse circuitinho, esse arco reflexo que a gente chama. Tá? Então, aqui embaixo ele está de forma mais ilustrando esse reflexo. Então, você tem aqui o tendão, né, o fuso neuromuscular, o neurônio aferente, lembra, entrando pelo corno dorsal, mesma historinha, né, e aí ele vai fazer sinapse com o neurônio motor e vai ativar a fibra muscular. Eu vou passar para um próximo slide, onde tem o reflexo mais destaque, que é esse aqui. A figura não é muito boa, mas ela é bem esquemática, e aí depois a gente passa para uma figura mais bonita, tá, que tem uma figura, acho que é do Silverthorne depois. Essa aqui é uma figura bem antiga, mas é bem esquemática, talvez ajude bastante pela simplicidade dela. E esse é o reflexo mais simples que a gente tem, tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui o tendão, né? Então, a seta tá fácil de... Você tá conseguindo acompanhar a seta aí? Tá tranquilo. Tá? É que eu perdi ela de racha. Se quiser, vai no cantinho do slide e coloca a apontadora laser. Deixa eu... Eu não estou... Outro, volta. Não é não. Aqui? É outro. Aqui. Isso. Apontador laser. Aí. Melhorou. Valeu, rapaz. Eu tinha feito isso da outra vez, eu tinha esquecido agora. Vai bem melhor. Certo? Mas aqui, então, normalmente... no exame clínico, né? Então, esse tendão, o que vai acontecer é que você percute esse tendão, você dá uma pancadinha. No momento que você bate aqui, a patela desce e ela causa um estiramento desse músculo. Né? Ele faz um estiramento bem breve, né? Bem rápido. Quando ele estira, o que ele vai fazer é ativar os fusos neuromusculares. Ativa o fuso neuromuscular, essa resposta é enviada para a medula espinal. Certo? Bem que você abre o canal de sódio no tapa, né? Você dá uma pancadinha, quando você dá aquele abalo no músculo rápido, e a ideia é essa, estimular o fuso neuromuscular, então você tem agora um estímulo sensorial, na forma de potencial de ação, que vai chegar lá no corno dorsal. Lembra, essa informação ela também sobe, papo de tutor passado, tá? Mas algumas ramificações desse neurônio vão fazer o seguinte, então, essa ramificação aqui, ela vai ativar, tá vendo esse maisinho, quer dizer que é excitatório, ela vai ativar um motoneurônio
que vai para o músculo que foi estimulado. Então, isso faz com que esse músculo contraia. Quando esse músculo contrai, ele é um músculo extensor, então o que ele vai fazer é fazer sua perna, né, levantar a perna que estava lá dobradinha, na hora da pancada, ele puxa o joelho, né? Ele puxa o joelho, ele puxa ali a patela e ele puxa a perna, né, que estava lá dobradinha, ela estica. Né? Então, você contrai a musculatura aqui, é que ele está colocando o reto femoral, né? Então, o abalo, então, essa distensão que você provoca no músculo, ativa o fuso leva a informação e ativa agora o motoneurônio fazendo a contração do músculo que foi estimulado, certo? Ao mesmo tempo, você tem uma ramificação aqui que vai ativar um interneurônio agora, que é inibitório, tá? Tem um menos, e para que essa resposta fique muito mais eficiente, né, a gente tem aqui, né, esse inibitório inibe o motoneurônio, e aí causa o relaxamento da musculatura posterior aqui. Então, a musculatura que a gente diz que ela é antagonista ao músculo que está sendo contraído. Para permitir o movimento, né? E facilita. Ela então, não faz movimento nenhum, ela só permite que o outro músculo puxe o joelho. Isso, ela não vai fazer oposição a esse movimento, ela facilita esse movimento, tá? Esse é o exemplo clássico de um reflexo espinal, né? Esse reflexo acontece, por exemplo, com lesão de coluna, tá? Você não precisa ter a integridade para que, se você pegar lá e bater, você tenha o movimento, certo? Claro. Uma maneira muito simplista de ver isso, eu já li isso em algum livro de fisiologia, que o texto era assim: qual que é a diferença entre sistema nervoso central e periférico? O sistema nervoso central toma decisões, e o sistema nervoso periférico apenas transmite decisões. Então, nesse caso, eu enxergo de uma maneira muito simplista, é o que justifica, é o que mostra que a medula espinal, ela é sistema nervoso central. Porque ela está tomando uma decisão independente da sua vontade cortical. Isso. Então, essa frase simplista desse livro, ela meio que o argumento é esse aí, né? É um movimento que foi decisão da medula espinal sem interferência da vontade cortical. Então, isso mostra que a medula espinal, ela é sistema nervoso central, porque ela toma decisões, ela responde a estímulos com interneurônios. Isso, ela é um centro de integração, ela consegue, dentro dela, já ter algumas respostas. Principalmente, uma coisa que se espera dos reflexos espinais é que eles sejam rápidos. São respostas mais rápidas, já que não tem que ir lá no córtex ou no tronco encefálico e voltar, não tem que ir lá no cerebelo e voltar. Então, como ela é integrada na medula espinal, são respostas muito rápidas, né? E é sempre assim, você vai ter um componente sensorial chegando no sistema nervoso central, na medula espinal, e esse componente sensorial, essa resposta é integrada e sai por um componente motor, uma via motora, né? Neurônios motores, tá? Então, é sempre sensório motor, né? E isso tem um impacto, no caso dos testes clínicos, interessante. Tá? Então, aqui agora uma figura mais bonitinha, né? Eu acho que é do Silverthorne, se eu não me engano, mas tá aqui a mesma coisa, bateu, percutiu o tendão, dá para fazer em casa, se vocês quiserem fazer em casa, batam aí no tendão, bota a irmã, o primo, o parente, bota alguém, bate no tendão, não precisa, não é para machucar, não ativa nosso receptor, não, senão você vai ter outro reflexo, tá? Mas você bate aí, ativou o neurônio aferente primário aqui, ó, associado ao fuso neuromuscular, né? E aí você tem aqui, ó, esse neurônio se ramifica, ativa um excitatório que vai para o músculo que foi estimulado, que recebeu o estímulo lá no fuso, né? E vai ativar o inibitório que inibe a musculatura oposta lá, a musculatura que eles dizem em alguns livros como antagonista, né? E ela é antagonista ao que está realizando o movimento, né? Normalmente eles mostram isso mostrando esse reflexo patelar, mas isso acontece em todos os músculos. Eu acho que a próxima figura, se eu estou certo, ele mostra um exemplo, e aí você vai falar, pô, legal, muito interessante, né? Mas para que serve isso? Em que momento isso acontece que não seja quando você está batendo martelinho? Então, imagine que isso está acontecendo, esses ajustes, né, esse fuso, ele está, se você olhar para cá, você vê que esse fuso está o tempo inteiro fazendo um ajuste do grau de contração, né? À medida que você tem estímulos aqui que aumentam o comprimento dele, né, isso manda uma resposta na medula espinal que vai
ativar uma resposta de contração, para impedir que esse aumento seja muito brusco. Então, aqui tem um exemplo mais fisiológico e não tão clínico de como isso pode acontecer. Então, você vê que, por exemplo, ó, aqui agora no bíceps, né, então é legal que já mudou o músculo, mas é o mesmo arco reflexo, né, um reflexo miotático, né, que tem o mesmo um circuitinho bem parecido, só que agora eles estão mostrando aqui o bíceps, tá? E aí vamos olhar só, né? E aí, pô, imagine que quando o cara joga um peso na tua mão, né? Então, normalmente o que a gente tem como resposta é que à medida que o peso chega, você tem uma queda e depois volta, né? Pegar um livro pesado e soltar na tua mão, você dá aquela quedinha e depois volta para o peso, né? E o que acontece é basicamente esse reflexo. Você jogou o peso aqui, ele cria um estiramento rápido do músculo, ele está mostrando aqui, ó, esse estiramento, né? O músculo estirou, isso gera uma informação sensorial, né? E esse neurônio aferente vai ativar motoneurônios do músculo que aumentou de comprimento. Tipo, fraquejou, mais força. Bota tudo. Fraquejou, mais força. Isso. Esse fraquejou é que o fuso detecta que o músculo esticou um pouquinho. Esticou, mais força, volta. Esticou, mais força, volta. Isso. Né? Então, isso aí, isso te dá uma resposta muito rápida de ajuste, né, de grau de contração do músculo, né? Ah, vamos além ainda. Pô, mas na natureza, livro é uma coisa nova, né? Você não quer jogar livro, peso, apesar que a gente pega peso de repente assim. Mas imagine que se você, toda vez que a gente pula em algum lugar e vai aterrissar, essa aterrissagem acontece a mesma coisa. Quando você aterriza, sua musculatura, principalmente a extensora, né, ela sofre esse aumento de comprimento, porque você dobra as suas pernas. Essa informação volta na medula espinal e ativa uma contração, né, para contrapor, porque senão você desabaria direto. Então a ideia é que você, quando começa a dar aquela flexão, é que se for rápido demais e forte demais, não dá tempo, né? Tipo, se você pular do telhado. Sim, dependendo da altura, você vai as duas pernas. E você ultrapassa esse limite, né? Essa capacidade. Tô falando de um pulinho assim, sobe no sofá e dá um pulinho. Você vê que você dá aquela. E isso não é só nas pernas, é em toda a musculatura para ajustar você mesmo. Então, essa retroalimentação ela faz esses ajustes posturais. Então, ajuda a gente, por exemplo, a ficar em pé, né? O tempo inteiro sem você ficar se preocupando em manter o grau de extensão, né, o grau de contração da musculatura para manter a extensão da perna, né? Então eles ajudam isso. Claro que a postura ela ainda tem outros elementos supraespinais lá no tronco encefálico, mas essa resposta, esse arco reflexo, ele já entra nessa conversa, né? Então a gente tem esse exemplo aí que é do Silverton também, e ele é muito apropriado, porque ele tira aquela ideia de que o reflexo é só para o tendão naquele momento, né, da percussão naquele exame clínico. Acho que é isso. Ficou claro essa relação, esse reflexo miotático e essa... E é engraçado que nessa figura, o neurônio aferente, ele já ativa diretamente o eferente, não tem interneurônio, né? Não, esse anterior reflexo tinha interneurônio. Não, mas é porque o interneurônio, na verdade, se você for ver aqui, esse circuito aqui ele é monossináptico para o músculo que foi estimulado mesmo. É porque ali eles omitiram esse outro. O interneurônio é para, como é que chama? Inibição, como é que chama? Para inibição do músculo que for, do músculo tem um nome, né? Inibição colateral. Recíproca. Tô lendo aqui agora. Inibição recíproca. Achou aí? Pronto. Né? Então é isso. Aqui na figura seguinte, eu acho que para deixar mais limpa, eles omitiram aqui o inibitório, que no caso, vão perguntar aí, pô, para onde vai aí? Se você está ligado pro tríceps, se o aluno está manjando de anatomia já, eu espero que eles já saibam responder isso, eles vão falar, o inibitório aqui deve ir pro tríceps, que é a musculatura que se opõe. Vamos usar um exemplo de um músculo bem definido, que aí fica fácil de enxergar, né? Isso. Aí, ó. Essa massa aí. Super fácil de enxergar. Nem tem gordura na frente. Né? Então, mas é isso. Ele sempre vai causar a contração do músculo que foi estimulado e inibir o músculo que faz oposição ao movimento. Né? Então, é o único reflexo monossináptico.
Tá? Então, em alguns livros, mais antigamente, hoje em dia, eu não sei nem se é tão usual, mas você pode encontrar como reflexo miotático, reflexo patelar ou reflexo monossináptico, né? Classicamente é conhecido como monossináptico. Né? E é um dos principais exemplos de reflexo. Né? O principal, pelo menos todo livro mostra, pelo menos esse tem que ter. Tá? O outro reflexo que a gente vai falar, ele já tem como órgão sensorial, né, como o primeiro ponto de onde ele se inicia, né, o órgão tendinoso de Golgi, né, que a gente falou também na semana passada. No outro aqui, do episódio passado. Eu preciso aprender aquela parada de colocar os links em cima. Assim. Os links. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Mas tá lá. E aí, né, o órgão tendinoso de Golgi, ele já está localizado no tendão. Se vocês lembrarem, ele detecta força de contração. Enquanto o fuso neuromuscular detectava variação de comprimento, o órgão tendinoso de Golgi ele é um órgão que detecta força, grau de contração do músculo. Ele informa a gente o tempo inteiro grau de contração. Né? E ele também está associado a um outro reflexo espinal, né, que é chamado de reflexo miotático inverso, né, que eu acho que é o único nome que eu lembro agora, mas tem outro nome. Certo? O miotático inverso, então, por que ele é inverso? Porque eles chamam de miotático inverso porque ele vai produzir uma resposta um pouco diferente do anterior. Lembra que o anterior, o músculo que foi estimulado, ele contraía. O músculo que está sendo estimulado, que está sofrendo o estímulo, ele vai relaxar. Por isso eles chamam de inverso. Falando assim parece um pouco estranho, mas aí se a gente olhar aqui a figura e pensar na origem do estímulo e no porquê do estímulo, faz um pouco mais de sentido. Então agora a gente não tem mais quem vai sofrer grande parte do estímulo é o órgão tendinoso de Golgi, tá? Então que está relacionado a uma contração. Né? E a gente imagina que esse reflexo ele vai acontecer quando você tem uma contração extremamente intensa, tá? Você está lá no limite, não é qualquer contração. Então, você precisa de um estímulo intenso para ativando esse órgão tendinoso de Golgi. Então, contrações normais. Volta no anterior. Aqui. Esse? Não, o da frente. Ou outro? Aqui. Esse. Não, o que mostra o órgão tendinoso. Aqui. Aí. Esse. A força vai ser tão grande no tecido, no tendão, que essas fibras de colágeno que compõem o tendão vão espremer ao máximo as terminações nervosas. Isso. Então, aquela quantidade de potencial de ação... E aí você detecta a força máxima... E aí que você detecta a força máxima que o tendão pode suportar. É o grau de espremeção. o tendão espreme de um jeito, as fibras colágenas espremem de forma máxima essas terminações nervosas, que elas passam um sinal máximo, né? Isso. Né? E aí vai chegar no sinal máximo que você vai iniciar, né? vai disparar essa resposta reflexa, certo? Então, aqui, né? É comum, por exemplo, a gente observa esse reflexo, às vezes acontece isso na academia, né? O cara tá lá, e aí ele coloca um peso que supera a capacidade física dele, e aí ele vem com peso, chega uma hora que trava em algum momento ali, que a coisa não vai, né? O peso chegou ali, ele não consegue subir mais, e ele continua aplicando força para tentar fazer o peso subir, né? E aí o peso não vai, até um momento que você, pum, né? Tem um movimento que parece que até jogou o peso no chão, né? Você chegou no limite, em vez de se baixar, ele vai e solta de uma vez, né? Então esse é um exemplo que mostra quando você tem um grau de contração muito exagerado, você pode ter uma resposta contrária, por exemplo, que o músculo acaba relaxando. Né? Então, se você olhar aqui como é que seria esse circuitinho, né? Esse não aparece em todos os livros, tá? Então, vai ficar aqui, mas alguns livros têm ele sim. Né? Então, você tem aqui o órgão tendinoso de Golgi como o ponto inicial. Imagine, então, uma contração agora muito intensa. Então, uma ativação grande do órgão tendinoso de Golgi, uma quantidade de potenciais de ação muito grande gerada aqui nesse receptor. Chega na medula espinal, você já vê que aqui ramifica, e agora você tem interneurônios nas duas situações, né? Uma ramificação vai ativar um interneurônio inibitório, e esse interneurônio inibitório agora inibe
o neurônio, o motoneurônio que vai para o músculo associado àquele tendão que está recebendo o estímulo. Como você inibiu o motoneurônio, esse músculo aqui tende a fazer o quê? Ele relaxa. Né? Então, ele vai relaxar, ao mesmo tempo, aqueles mesmos estímulos, né, essa ramificação vai ativar um interneurônio excitatório, e esse interneurônio ativa, né, o motoneurônio que vai para a musculatura oposta. Então, ao mesmo tempo que você relaxa aquele bíceps que estava contraindo, né, para levantar o peso, né, você vai relaxar ele, mas você também contrai a musculatura do tríceps, né, que é antagônica àquele movimento que estava sendo. Então, para liberar o peso, você não só relaxa, né, para, vamos dizer, desistir de tentar levantar esse peso, né, porque chegou no limite, né, mas você também contrai a musculatura que realiza o movimento contrário. Então, o seu braço, basicamente, ele vai esticar nesse momento. Né? Então, o reflexo miotático inverso, ele acontece dessa forma, né? Não é tão, não aparece tanto nos livros de fisiologia, mas alguns ainda têm. Né? Rola então, você pegar um cara, você pega um cara, põe de pé com a perna esticada e dá um tapa na patela. Você não ativa isso e o cara dá aquela fraquejada e cai assim? Não, se você bater na patela daquele jeito, o que vai acontecer é o anterior. Ativa o outro. Às vezes acontece, não sei se já aconteceu com você subindo a escada, do outro também, falando do outro, você está subindo a escada e você pisa meio errado, você pisa com a ponta do pé, e aí sua perna, seu pé, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele dá aquela inclinada maior do que deveria. Isso faz sua panturrilha sofrer esse estiramento. E aí a resposta contrária, ela dá uma contração rápida. E aí você meio que... ela faz você quase cair, assim. Não sei se já aconteceu. Eu lembro da dor na panturrilha só. Porque às vezes dá aquele tranco na panturrilha, ela contrai rápido e meio que faz pular pra frente. Pareceu já ter visto isso, um tipo de reflexo desse, que o cara tá de pé e aí você ativa alguma coisa que a perna fraqueja, assim. Eu achei que era isso. Não, esse aqui tá associado, por exemplo, cabo de guerra. Sabe quando você tá no cabo de guerra, o moleque tá lá agarrado, daqui a pouco o braço... né? É esse aqui, é quando você está levantando peso, né? Você bota um peso maior para impressionar alguém e tal, e aí você não aguenta o peso, você acaba cedendo, né? Então esse é o miotático inverso, ele está muito associado a isso, né? Então aqui é a mesma coisa, uma figura também de livro, né? Então aqui, ó, órgão tendinoso de Golgi, ativou neurônio aferente primário. Você vê que todos os livros têm o cuidado de manter aquelas informações que são, olha, o sensorial entra pelo corno dorsal, a raiz, então aqui, com o corpo celular dentro da raiz. Isso, né, corno dorsal posterior, né, então, entrou aqui, se ramifica, ativa um inibitório, e aí causa o relaxamento da musculatura associada ao tendão, ao mesmo tempo, ativa um excitatório que causa a contração da musculatura antagônica. Então, o que vai acontecer seria no braço o relaxamento do bíceps e a contração do tríceps. Né? Então você diminui a força sobre aquele tendão que estava sofrendo uma pressão muito alta. Certo? Então esse é o miotático inverso. E o último que a gente vai falar, né, é também bastante conhecido, né? Pisou no prego. Que pisou no prego, reflexo de retirada. Agora a gente já sai, por exemplo, a gente falou de dois que estão associados a receptores da via proprioceptiva, tal, né? Mas aqui agora a gente fala de um receptor de uma via nociceptiva, né? Então é o nociceptor, não é mais um proprioceptor. Pergunta. Só acontece com o nociceptor ou pode ser tato também? Tipo, você pisou na merda. Porque me parece muito óbvio você, na hora que você pisar na merda, você fazer a mesma coisa. Não, porque você assim, quando você tem um estímulo nocivo, a resposta é muito mais rápida. Normalmente, às vezes você pisa na bosta, lá na merda, você até desliza, dá tempo. Às vezes você afunda o pé, né? Já aconteceu. Você pisar na merda, a ordem vem do encéfalo. Subiu, processou, eita, é merda, nojento. Isso. Até porque, por exemplo, não é medular. Não, até porque se você pisar
você precisa saber que é uma bosta para você, né? Às vezes a gente pisa lá e não... e, sei lá, se você botar uma bosta na areia lá, o cara tá pisando na areia, aquilo tá macio, daqui a pouco pisa na bosta, e às vezes leva um tempo para perceber. Areia quente então, também então seria nociceptor, né? Nociceptor. Tá? Então, o reflexo de retirada ele está associado a uma resposta subcortical. Você não precisa saber que botou a mão num negócio quente, fazer uma análise, é uma panela quente, é o ferro. Você botou, a resposta já é rápido. Normalmente, você pisar no... Só nociceptor. Se você pisar num negócio macio, você precisa fazer aquela análise. Pô, pode ser merda. Pode ser prego, pode ser chapa quente, os diferentes estímulos. Isso, mas a resposta de retirada ela acontece antes dessa análise. Tá? Mas vai acontecer essa análise sim, essa resposta. Tanto que não tirou, né? Por exemplo. Seu braço já está longe. Que é o seu número. É o seu número 3A na figura, né? Isso. Que, por sinal, eu estou olhando aqui, tá errado. Tá errado essa via aí. Oxe. Por que tá errado? É porque a via da dor, ela cruza aí. E sobe. Ela não sobe pela coluna dorsal aqui. Ó. Aí é tato, né? Aquele trato... Como chama aquele negócio? Aqui é isso. Que o cara, que o violeiro teve lesão. Grácio, que o violeiro teve lesão. Isso, sobe pelo grácio aqui, ó. Não tem sinapse e tal, mas tudo bem. A ideia é que ele cruza... A subida era onde? Só para deixar corrigido aqui no vídeo. A sinapse é aqui, no corno dorsal, corno posterior, cruza para a porção anterolateral da medula espinal, e aí sobe. Então põe o mouse aonde que está o trato ascendente certo aí. Aqui, ó. Beleza. Beleza? Vi isso agora. Olha, essa figura aqui, ela está aqui há algum tempo já. Olhei essa figura várias vezes e vi agora. Mas é bom que a gente já corrige aqui também, né? E fica essa ideia. Tem uma via da dor só por aqui, mas ela é dor visceral, não é o caso. Aqui subiria por aqui. Ok? Reflexo de retirada. Né? Muitas vezes o aluno, rapaz, como é que eu explico isso? Entenda. Depois, se você entender, você depois consegue explicar com suas palavras de uma forma até melhor que a minha. Mas normalmente o estímulo, então, como é um nociceptor, e aí, pô, foi boa a sua pergunta, porque às vezes tem essa coisa, né? Pô, e se eu pisar, quando eu piso na bosta, eu também tiro a perna, mas normalmente você precisou entender que chegou lá no córtex, o córtex fez uma análise, às vezes você até sentiu o cheiro antes de tirar a perna, né? Então às vezes você sentiu o cheiro. Quem tem cachorro em casa sabe. Se sai, é porque quem tem cachorro já fica meio alerta. Qualquer coisa macia que você pisou, você já acha que é bosta. Às vezes não é. Nem era. Agora, quando dói, dói. Aí você depois descobre o que doeu. Tá? Mas, então, aqui você pisou num prego, pode ser um estímulo térmico, químico, mecânico, né? Uma substância química também que vai causar dor, pode ser um estímulo térmico, mas areia quente, como você falou, mas aqui o preguinho você pisou, você vai ativar um nociceptor, esse nociceptor manda, ativa neurônios aferentes, que manda essa informação para a medula espinal. E aí você vê o grau de integração. Esse estímulo é legal porque ele tem um grau de integração bem amplo, tá? E quanto maior a intensidade do estímulo, maior o grau de integração. Tá? Então você pode ter uma resposta bem mais suave ou mais intensa. Tá? Mas o neurônio aferente que entrou aqui pelo corno posterior, ele vai ativar neurônios, e aí não precisa, ativou um excitatório, ativou um inibitório, não, mas ele vai ativar interneurônios, tá? Nessa medula espinal. E a resposta final dessa ativação desses interneurônios, vamos pensar só do lado que recebeu o estímulo primeiro. Tá? Então, do lado que recebeu o estímulo, então aqui essa perna é a perna direita, né, do lado que ele recebeu o estímulo, o que vai acontecer como resposta motora agora vai ser a ativação da musculatura flexora. Então, se você contrai seus músculos flexores, vou botar aqui o braço aqui, se eu contrair meus músculos flexores, a resposta que eu imagino que vai acontecer no meu braço é essa aqui, ó. Tá vendo? Houve flexão, né? Então, você tá vendo que esse meu braço, ó, ele tava aqui, ó. Vamos imaginar que o estímulo nociceptivo tá aqui na câmera. Recebi um estímulo nociceptivo, eu vou, ó, ativei os flexores, ó, como o meu braço se afastou do estímulo. Certo? Então, o que acontece aqui, o que acontece aqui, então, é que você pisou aqui, essa informação entra pela medula espinal,
E o resultado final dessa integração vai ser uma ativação dos flexores e inibição dos extensores. Extensores é a musculatura, por exemplo, que deixa a gente em pé, deixa a nossa perna esticada. Então, você inibe os flexores e inibe os extensores e ativa os flexores. O que vai fazer é que a sua perna vai se afastar da origem do estímulo, que é o que aconteceu aqui com o rapazinho aqui, ó. Tá? Então, não só esses músculos aqui não, mas todos os músculos. Se você for ver, até seus dedos tendem, no caso da mão, eles fazem... no caso da mão, você até fecha a mão assim e puxa, né? Então, ativa um grande grupo de flexores. Beleza? Isso do lado que recebeu o estímulo. E aí você vê que tem uma integração agora aqui de neurônios, interneurônios, que passam para o lado oposto. No lado oposto, acontece uma resposta diferente. Então, do lado oposto, esse conjunto, essa integração que vai acontecer do lado oposto, vai causar a seguinte resposta: ativação dos extensores e inibição dos flexores. Por quê? Para firmar isso vai fazer que a sua perna, que ficou agora como única fonte de apoio, aumente, né, o seu grau de extensão e sustente o seu peso. Então, normalmente, o que você vai fazer é aquela inclinação onde você apoiou ali, né, isso só na medula espinal, tá? Então, você consegue fazer isso. Aí, spoiler do próximo episódio. Essa via ascendente, ela vai para o cerebelo e para mais um monte de lugar para você se manter equilibrado em pé enquanto isso acontece. Sim, você não tombar nem para frente nem para trás. Isso, tem outros ajustes aí que você vai precisar fazer, né? Mas às vezes você até abre os braços assim, né? Sim, você dá aquela ajuste, tudo. Às vezes se você tiver um estímulo muito forte, você contrai tudo de um lado. Não sei se já aconteceu com você, de você encolher a perna e o braço, e o estímulo foi na perna. Mas do outro lado tá tudo esticado. Você faz assim, se apoia, né? Mas é isso. Então essa resposta é uma resposta integrada. Certo? Todas essas respostas, como a gente está vendo aqui, elas não precisam que a informação vá para o córtex, vá para o tronco encefálico, elas acontecem só na medula espinal. Né? Então, se você der um estímulo desse numa pessoa com lesão de coluna, se a lesão não tiver atingido nenhuma dessas áreas aqui, da medula espinal, essa resposta acontece. Tá? O que é impressionante, né? Quando você pensa, caraca, acontece. Tá? Então, está aqui essa respostazinha integrada. Né? E aí você fala, por que reflexo espinal é uma coisa tão interessante clinicamente? Você vai no neuro, ele vai lá, pega ali, bate o martelinho no seu tendão, tal, né? E aí eu vou voltar algumas figuras, né? Ficou claro a questão do reflexo de retirada, Ricardo, os outros, tal? Ficou ótimo. Inclusive, você me lembrou um negócio, eu vou achar uma outra figura aqui que eu vou pedir para você explicar. Vai, continua tá aí. Bom. Aí eu fico com medo. Vamos lá. Mas a ideia, por que esses reflexos são tão interessantes? Por conta disso, você tem aqui agora um componente sensorial e um componente motor, certo? Então, quando você dá aquela pancadinha no tendão, você pode ter um monte de coisa aqui que você consegue analisar. E lembrando, essa informação, além de tudo, ela vai para a medula espinal, ela sobe e vai lá no córtex. Então, você sente a pancada, tá? Você consegue sentir a pancada que foi dada aqui. Além da resposta reflexa aqui, né, do arco reflexo, você consegue saber se essa informação chegou lá em cima e o cara sentiu. E você ainda consegue pedir para esse rapaz mexer a perna. Ou seja, rapaz, mexe a perna que eu bati. Então, lá de cima, ele vai controlar essa perna. Então, você vai lá, imagine o seguinte, se eu bato aqui nesse Marcelinho e a perna não mexe, bati e a perna não mexeu, o que pode ter acontecido? Você pode ter um problema no neurônio sensorial, você pode ter um problema no neurônio motor, ou você pode ter, inclusive, um problema na medula espinal. Né? Então, bateu aqui, a gente espera que a perna mexa. Não mexeu, rapaz, pode ser sensorial, pode ser motor. Mas aí eu posso chegar para o cara e falar assim, rapaz, você sentiu a pancada? Aí fala, rapaz, senti não. Então, você já tem agora uma ideia de que, rapaz, a coisa pode ser sensorial, porque ele não sentiu a pancada. Certo? Vamos fazer um outro teste. Mexe a perna que eu bati. Se o cara mexer, poxa, a gente já sabe que o problema motor aparentemente não é um problema motor. Claro, tem um monte de coisa que eu estou falando só para aumentar o interesse do aluno e entender esse circuito aqui. Ele fala, rapaz, dá para ver isso mesmo. Tá? Se o cara conseguir mexer a perna voluntariamente, que a gente vai ver esse controle voluntário depois, se ele mexer essa perna voluntariamente, provavelmente, né, ele não, quando você bateu lá no tendão e ele não mexeu a perna, quer dizer que, poxa, esse reflexo medular.
Tá, eu não estou enxergando direito, não, mas eu já vejo. Tá? Então, assim, você consegue mapear os... Como é que você... Eu estou perdido aqui. Ah, tá. Pronto. Então, você consegue mapear isso. A outra possibilidade, você bateu e não mexeu, a perninha do cara lá, não teve o reflexo, você pode chegar e falar, rapaz, você sentiu a pancada? Senti a pancada. Mas não mexeu. Então, pode ser que a via sensorial está preservada, tanto essa como a que vai lá para cima, tanto essa como a que vai lá para cima. Mas a parte motora, né, não está preservada. Então, pode ser uma lesão de nervo, pode ser... Né, nesse caso, provavelmente é uma lesão de nervo, até porque a resposta é toda, a integração é toda na medula espinal. Tá? Então, você tem um monte de coisa que você consegue mapear através daquele simples bater de martelo ali e da resposta que você espera. O que a gente espera é que a perna mexa um certo grau de elevação, até perda de força, né? Isso você consegue mapear ali. Certinho? Quer botar a figura aí para eu ver o que é? Então, essa figura é do Silver, Tony? Do capítulo de reprodução. Não, então, me ocorreu uma coisa. Olha ela aqui. É que aqui não é um reflexo motor. Não, é um reflexo medular autônomo. Então, eu não sei se a gente discute isso agora, ou então talvez agora a gente está... Aí, a gente já está plantando uma semente agora de deixar a galera curiosa. Pode plantar a semente. Qual é o reflexo que você ia falar? E aí tem um monte aí, pelo que eu estou vendo, né? Esse é para autônomo. Aqui era mostrar um reflexo espinal que independe de vias ascendentes, que ele acontece em pessoas tetraplégicas e paraplégicas. Entendeu? Mesmo, essa era a minha intenção com a discussão. Mesmo que você tenha uma interrupção aqui, ó, mesmo que nada chegue aos centros superiores, você tem o arco reflexo, o que permite pessoas paraplégicas e tetraplégicas fazerem sexo. Sim. É o gancho porque você estava falando, que aqueles reflexos todos que a gente estava discutindo, o paraplégico e o tetraplégico, ele pode ter, se a lesão não for naquele dermátomo. Isso, se não pegar se não pegar esse circuito, né, certinho ali, fechadinho, ele continua tendo o reflexo espinal. Aqui, se você não tiver um ruim nesse se não afetar nada disso vai funcionar. Se não afetar nenhuma parte dessa via aqui, funciona normalmente. Né? Claro, depois de um certo tempo, essa pessoa vai perder tônus muscular, a musculatura vai atrofiando, vai perdendo força tal, até o momento que esse reflexo realmente fica bem menos intenso. Né? Porque mas ele pode ser treinado com fisioterapia, não? Mas mesmo assim tem perda muscular, né? Um pouco tal, mas altera um pouco por conta disso. Né? Mas o reflexo ele fica preservado, se pensar em termos de reflexo. Mas aquele lá a gente discute no autônomo, dá para falar. Mas então isso que você puxou aí plantada. Isso, plantou. Teremos um papo de tutor de sistema autônomo, e aí a gente faz legal. Os reflexos, a gente fala dos reflexos autonômicos, dá para usar algum. Esse aí é um bom exemplo. Né? Da mesma forma que aquele lá tem, você pode regular o reflexo autonômico de forma cortical, esses aqui também dá para a gente, de forma voluntária, controlar, mas também, no próximo papo de tutor, a gente fala dessa relação de controle voluntário. Né? Existe uma hierarquia em relação a esses movimentos. Hoje a gente falou do mais simples. Esse é o movimento mais simples, mais básico, né, que a gente tem evolutivamente, inclusive. Tá? Animais que, sem córtex, têm reflexo de retirada. Né? É importante ter reflexo de retirada para esses animais. Você imagina uma formiguinha que ela foge do fogo. Você tentar queimar ela vai correr. Né? Então, e ela não tem um córtex para analisar, né, aquilo tudo. Então, as respostas de retirada elas são bem antigas. Depois a gente foi inserindo complexidade nessas respostas. Sem acabar com elas. Estão aí presente na gente também. Só a medula espinal faz isso. Né? Então, só precisa da medula espinal para a gente ter esse reflexozinho. E é isso. Se ficou tudo claro. Beleza. Então, voltando ao esclarecimento, esse é o episódio 15.1
em que a gente se ateve à medula espinal e reflexos espinais. Vamos gravar ainda um episódio 15.2, que também faz parte da discussão de movimento e controle de movimento que a gente quer fazer, mas já com controle central das paradas. E aí integrando vários reflexos ao mesmo tempo, mantendo o cara de pé e controlando o movimento e postura. É isso? Espero que sim, mas a ideia é essa. Ele agora só fez uma retirada, tem que botar esse cara para andar de bicicleta, jogar algum futebol, surfar, sei lá. É engraçado, toda vez que eu penso que nessa aula, todo ano que a gente chega nessa aula, a minha cabeça fica o jeito que você me explicou isso lá 3, 4 anos atrás com a Daiane dos Santos. Sim. De que a primeira vez que ela faz aquele movimento todo complexo, o encéfalo processa diferente do que quando o cara vai treinando e a parada vai se tornando natural. O processamento ele é diferente, para ter uma execução cada vez mais automática. Mas é um automático que não é o automático de reflexo, é uma outra questão. Isso. Mas ele não é um reflexo, ele é automático. Daiane dos Santos. Digitar em teclado, esse tipo de movimento é a grande coisa massa, uma coisa legal do próximo episódio. Esses movimentos que você faz sem dirigir. Dirigir é um exemplo muito bom, né? Porque todo mundo... Eu lembro bem, na época eu estava aprendendo, né? Mas os alunos normalmente estão tentando aprender, ou já aprenderam há pouco tempo, então eles conseguem ter isso como uma referência. Beleza. É isso aí, gente. Então, a gente já interrompe aqui essa parte, um vídeo separadinho, para a gente gravar a segunda parte e ficar mais digerível, melhorando o engajamento de vocês aí. Como sempre, esperamos perguntas, comentários. Vamos tentar fazer melhor sempre. Isso. Críticas, sugestões, perguntas, comentários. Abraço, gente. Até, galera.